Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a liturgia da Igreja nos faz meditar o Evangelho segundo São Marcos, onde os fariseus e os herodianos se juntaram para tentar surpreender Jesus e assim encontrarem motivo de condenação para ele. Ora, os fariseus e os do partido de Herodes não se davam bem. Eles só se juntaram para uma causa maliciosa, no caso, para combaterem Jesus. E foram até lá e entraram com uma linguagem boa, mas Jesus já sabia qual eram as suas intenções. E é daí que, dessa resposta, Jesus esclarece e estabelece claramente as duas esferas de competência, a do Estado e a da Igreja. Jesus, com a resposta que dai a César o que é de César e a Deus e o que é de Deus, está a dizer que o Estado não se intrometa no plano das coisas divinas. Não é função do Estado legislar sobre isto. Nem a Igreja se intervenha em questões temporais mutáveis, aquelas coisas discutíveis e relativas. Não na moral, não nos costumes, onde é campo próprio da Igreja. Então, cada um no seu âmbito, diz o Concílio Vaticano II, são mutuamente independentes e autônomas. Ambas, no entanto, ainda que por um título distinto, estão ao serviço da vocação pessoal e social dos mesmos homens. É claro que não há uma contraposição, mas há esferas de competências diferenciadas. Este Evangelho e a resposta dada pelo Senhor nos faz pensar no tipo de intervenção que os cristãos devem ter na vida pública, onde são chamados a cumprir exemplarmente com os seus deveres, com as suas obrigações no âmbito dos seus múltiplos afazeres. Porque pode-se depreender que, sendo-se bom cristão, necessariamente ser-se-á um excelente cidadão. Senão seria uma grande contradição. Alguém que é péssimo cidadão porque é desonesto, não cumpre honradamente com os seus deveres e obrigações e declara-se cristão. Porque, na verdade, a luz do Evangelho deve ajudar a dissipar essa mancha de malícia, de pecado que está eivada a algumas das nossas obras. Por isso é que os cristãos que estão imersos nas entranhas da sociedade são chamados a dar soluções aos problemas temporais e com os outros cidadãos a dar um outro sentido mais humano e mais cristão, sendo cidadãos exemplares que cumprem com os seus deveres, mas exigem os seus direitos e sabem cumprir com todos os seus deveres na sociedade. Por isso, a fé potencializa o cristão, ajuda o cristão que está no meio da sociedade a ser mais sensível, a ter uma leitura mais profunda, a não se deixar limitar pelos aspectos meramente legais das normas, porque existe aquilo que chama a ordem legal e também temos, por outro lado, os critérios morais que obriga, por vezes, a adotar comportamentos mais exigentes que os critérios estritamente jurídicos. Nem sempre as exigências jurídicas correspondem àquilo que são os valores perenes. Nem sempre condizem. As exigências jurídicas condizem com aquilo que são as aspirações mais profundas da pessoa humana. E é nesse contexto que os cristãos devem poder se diferenciar dos demais cidadãos, porque dão luz, porque dão uma outra desenvoltura
a sociedade. Por isso, deve-se unir a mensagem universal da evangélica aquilo que são os princípios do Estado, porque ajudar a que, através da vivência da nossa fé, as pessoas possam ter uma mentalidade mais aberta ao bem comum. Por isso, o Senhor, ao dizer, dai a César o que é de César, o Senhor está a dizer que nós, no meio da sociedade, com os nossos valores cristãos, devemos ajudar a impor que haja uma instauração de uma sociedade mais justa, mais aberta. Por isso, o homem não pode ter um coração para a vida pública e um coração para a vida religiosa, porque o homem é um só. O homem só tem um coração, só tem uma alma, e esse homem cristão é chamado a praticar as virtudes em todos os ambientes e a fazer com que os defeitos diminuam. Por isso, tanto na vida pública como na privada, o cristão deve inspirar-se na doutrina e no seguimento de Jesus Cristo. Não deve criar dois tipos de direções. Por isso, vamos hoje pedir a Jesus que nos auxilie a sermos discípulos cada vez mais coerentes, a sermos mais atentos, a sermos testemunhas coerentes através da nossa vida corrente, como nos ensina São José Maria. Não é verdade que haja oposição entre ser bom cristão católico e servir fielmente à sociedade civil, como não há razão para que a Igreja e o Estado entrem em choque no exercício legítimo da sua autoridade respectiva, voltados para a missão que Deus lhes confiou. Mentem, insiste o santo, isso mesmo, mentem os que afirmam o contrário. São os mesmos que, em aras de uma falsa liberdade, quereriam amavelmente que nós católicos voltássemos às catacumbas. Vivei e infundi nas realidades temporais a seiva de Cristo, exortava o Papa São João Paulo II, consciente que essa fé não destrói nada do que é autenticamente humano, mas pelo contrário, reforça-o, purifica-o e eleva-o. Então vamos continuar o nosso dia pedindo ao Senhor que nos conceda a graça também de reconhecermos o seu senhorio na nossa vida, devolver a Deus o que é de Deus, e que nem César, nem qualquer outra instituição possa coartar esse nosso dever, esse nosso direito de religião, esse nosso direito de publicamente manifestarmos a nossa fé. Que as leis nas empresas, na sociedade, não sejam um obstáculo para que possamos vivenciar a nossa fé. E é dever de todos os cristãos, com a sua vida e com a sua intervenção, ajudar a melhorar a qualidade dos nossos ambientes. Que Deus, nosso Pai, por sua misericórdia, nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.